ponto. Poderia jogar mais valorzinhos? Poderia. Mas 2 são suficientes. Então, menos 2 mais 8. Isso vai ficar igual a 6. Certo? Sendo assim, o que acontece? Nós temos um outro ponto que é o 2 e 6. Beleza? Legal. Agora a gente pode desenhar o nosso gráfico. Com 2 pontos é suficiente para ter um bom desenho do gráfico. Y e X. Como que a gente desenha pontos? A gente tem que ter a posição das coordenadas. Então, nossa primeira coordenada aqui, toda hora que eu falo de coordenada, eu lembro de Attack on Titan agora. A gente tem a coordenada do Eren lá. Então, 0 é a nossa coordenada X. Onde é X no eixo X? Bem, é o próprio eixo Y. Porque, né, se a gente tiver dificuldade de visualizar isso, você pode pensar da seguinte forma. Por exemplo, 8, 7, 6, bem, vai ser meio esquisito isso. 6, melhor assim, deixa eu fazer de outra forma. Beleza. Ó, aqui é o 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui é o 0. Esse é x igual a 0. Aqui seria o x igual a menos 1, por exemplo. Muito bem. Então, se a gente está interessado neste pontinho aqui, o 0,8, nós estamos interessados num xzinho que está aqui. O ponto ele está por aqui. Ele está sobre o eixo y. X igual a 0 é ponto sobre o eixo y. X igual a 0 é onde a gente consegue o coeficiente linear. Então, claramente aqui vai ser o 8, né? Tá meio torto aqui, mas acho que dá para te enrolar. Então, esse é o nosso ponto 1. É o pontinho azul. Vou pintar até de azul aqui, para saber de onde é esse ponto. E esse aqui vai ser o pontinho verde. O pontinho verde é x2, y6. x2 está aqui. E 6 está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é o ponto 2. Agora, se a gente quer fazer a reta, é só unir os 2 pontos. Tu não pôde fazer isso na prova? Não conseguiu? Não, eu consegui. Só que Legal. eu fiz diferente. Fez diferente? Como assim? Eu fiz, ó, eu coloquei que é decrescente, aí eu justifiquei, né? Porque uma coisa que não conseguiu sair da minha cabeça e eu acho muito bom isso é que você explicou aqui quando começa com negativo, o gráfico, o coeficiente angular, né? Aí o gráfico geralmente ele vai ser decrescente. Isso aí. Então, aí eu justifiquei isso na prova, que ele estava pedindo para justificar tudo que você tivesse feito. Aí eu acho que eu, foquei muito na justificativa e fiz o gráfico errado. Pode ser. Às vezes a gente não está acostumado. Parece óbvio quando eu estou fazendo o gráfico aqui, parece bem óbvio. Só que a gente tem que tentar. É um pouquinho difícil essa questão de colocar os pontinhos ali nas coordenadas. Causa alguma confusão. Então, que pena, mas acho que o professor vai validar algum ponto aí nisso. Aí tinha um outro, que esse daí eu lembro, que até teve confusão na sala, porque todo mundo falou que era negativo, ou era, enfim, que era 5x mais 5. Era para desenhar o gráfico da 5x mais 5? Aham. Certo. Aí eu não lembro se eu usei um 2 ou 1. Você pode usar o x que você quiser, né? Vamos usar esses dois que tu falou, então. Se x é 1, nós vamos ter y igual a 5 vezes 1 mais 5, que é igual a 10. Então, nosso primeiro ponto é 1 e 10. Agora, vamos usar o 2. X igual a 2. Y é igual a 5 vezes 2 mais 5. Isso vai dar 5 vezes 2, 10, mais 5, 15. Então, o segundo ponto é P2, Y15. Que tal você construir o gráfico, hein? Eu vou te mandar o que eu fiz, você pode seguir as mesmas ideias. Eu vou te ajudando aqui e quando terminar, tu pode me mandar uma foto, tá? Eu fiz errado.
Qual é a dica? É sempre tu construir primeiro. É sempre tu. Deixa eu te mandar aqui. Tu vai construir primeiro as distâncias, né? Então tu vai olhar para os pontos que eu obtive aqui, por exemplo, nosso maior y é 15, Uhum. né? Então tu tem que construir os risquinhos sabendo que lá no final vai ter que ter o 15, porque tu tem que colocar esse pontinho, certo? É, Um eu risquinho. fiz de 1, eu acho, porque 15 não ia caber. É, pois é. Bem, mas eu coloquei o x igual a 1, né? Uhum. Então, a questão não é essa, né? A questão é tu saber limitar bem ali o y, certo? Então, veja, quando tu for desenhar a barrinha do y lá, tem que ir até o 15, beleza? Ok. Nem que tu faça assim, ó, faz só 3 risquinhos. Faz um risquinho do 5, o risquinho do 10 e o risquinho do 15. Não precisa fazer todos os risquinhos até o 15, entendeu? Fica melhor. Daí no X tu faz só o 1, o 2 e o 3, pronto. Nossa, Ou só, perdi um pontinho de besteira. Nossa, agora bateu as tristezas. tá conseguindo construir o gráficozinho aí? Tô. Show, show. O que mais caiu nessa tua prova que tu achou difícil? Deixa eu ver. A questão 7. 7? Uhum. Ah, deixa eu ver lá, 7. Termine a equação da reta que passa pelos pontos dados. É o mesmo problema que eu tô fazendo, que tu tá fazendo agora, né? Mesma coisa. Mas o jeito, a forma que ele fez, eu sempre bugo na segunda parte. Ah, entendi, entendi. Bem, não é bem a mesma coisa, porque ele não tá pedindo só para tu desenhar a reta. Ele tá pedindo para Uhum. tu encontrar a equação da reta. E a gente fez isso nas aulas, tá? Se tu lembrar lá, foi nas nossas primeiras aulas de equação da reta, que tinha que diminuir uma equação da outra, lembra? Sim, mas ele queria nessa fórmula.
Aí, nesse jeito Sinceramente, não que... sei direito o que ele está querendo que tu faça, mas tu ia obter do mesmo jeito a equação, né? Não sei do jeito que Então, ele quer que tu aí, essa faça. fórmula... Eu falei que eu não conseguia fazer, porque eu Ah, não tava entendendo nada. entendi. Que é, ó... No... Ele quer essa aqui, né? Y menos Y0. Se tu tivesse dito que era essa forma, eu te ensinava, não é difícil. Né? Isso aqui que ele quer, né? Mas ele foi só ensinar isso só no final. Ele ensinou junto com limites, entendeu? Putz. É, aí, quando, tipo, a primeira parte, eu sei fazer de boa. Ó, aí, quando chega na segunda parte, que é para achar que já coloca o valor de M e faz os negócios tudo ali, aí me buga, porque eu sou muito ruim de sinal. Pois é. Professor, sobe lá no negócio que eu esqueci de anotar o ponto da P2. Ah, tá aqui 2,15, né? É. Eu Depois eu fiz, vou fazer. Oi, diga, Erika, desculpa. Não, pode falar, professor. Eu ia te dizer que eu ia fazer essa questão aqui que tu achou difícil. Ia fazer dos dois jeitos, do jeito que eu te ensinei e do jeito que o professor disse que quer. Eu fiz a linha meio torta, mas era para passar junto com o 10. Certo, pode me enviar. Nós temos o ponto 1 e 10. Bem, como eu falei, tu não precisa escrever todos os númerozinhos, mas já que tu quis, tudo bem. É mais fácil assim. E daí 2 e 15, isso mesmo. Beleza. Show de bola. Então é isso aí. Agora vou fazer isso que você estava falando aqui. Deixa eu fazer. Ele quer que tu determine a equação da reta que passa por esses pontos. Eu te ensinei aquele jeito lá que eu acho mais apropriado. Esse jeito também é legal. O problema é que para esse jeito tu precisa decorar duas fórmulas. Uhum. Essa primeira, que é a equação da reta, que é uma das formas de escrever a equação da reta, e essa outra, que é uma das formas de escrever a equação do coeficiente angular. Um dos jeitos de obter o coeficiente angular é esse, ó. Delta y por delta x. Por quê? Eu vou te mostrar isso na prática aqui. Talvez o professor não tenha mostrado na escola. Aqui nós temos um plano cartesiano e nós temos uma retinha que passa aqui, por exemplo. Certo. Imagina então que eu, para encontrar os pontos aqui, eu pegue justamente a origem, essa reta passa na origem, e eu pego esse outro ponto aqui. Beleza. Então, independente dos números que eu estou escolhendo, eu vou ter um delta y aqui, que é uma variação de tamanho. Ok? É um tamanhozinho, um delta y. A gente chama de delta esses tamanhozinhos na física, na matemática. E aqui é um delta x, certo? Uhum. Beleza. Note também o seguinte, o delta y aqui é a mesma coisa que ele aqui, né? Só foi transladado, vamos dizer o seguinte, o tamanho é o mesmo. Isso que eu quero dizer. Certo?
tamanho delta y aqui é o mesmo que aqui. Com isso em mente, o que você vai fazer? Você vai ver o seguinte. Se você lembrar lá da trigonometria, um assunto que a gente viu um pouquinho, ou não lembro direito, são tantos Não vou alunos. lembrar, não. Na trigonometria, a gente fala de triângulos, né? E aqui tem um ângulo, então. A gente pode pensar de θ aqui. Por exemplo. Só para tu ver que tem um triângulozinho aqui, né? Com isso em mente, você, na verdade, quando faz essa divisão que o teu professor pediu aí para fazer, você, na verdade, está encontrando a tangente desse ângulo. Por incrível que pareça, você não sabe disso, mas você está fazendo isso. O M nada mais é que a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X. Ok? Só isso. Então, se você lembrar lá das equações da trigonometria, né, o professor fala um pouquinho disso na escola, quando a gente está fazendo as coisas lá na escola, a tangente de θ, ela é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tal da coca. No nosso caso aqui, quem que é o cateto oposto? O que está oposto ao ângulo θ? É o ΔY. Então, ΔY. E quem que é o adjacente? Quem que está ao lado do θ é o ΔX. E olha essa equação, é ΔY dividido por ΔX. É a mesma equação que está aqui. Então, na verdade, esse M aqui, o coeficiente angular, nada mais é que a tangente desse ângulo, do ângulo que a reta faz com o eixo X. Então, é daí que vem toda a motivação de se utilizar esse formato, tá? Ver a reta pelo um ponto de vista mais geométrico. Essa é a motivação. Por ora, se tu decorar essas duas equações, tu vai conseguir, então, resolver do jeito que o teu professor quer. Por isso, vamos lá. Vamos primeiro encontrar o M. Vamos pegar o pontinho aqui da A. Certo. Aqui. Beleza. Então, para o nosso pontinho, quem são os valores de y1 e y0? Não importa a ordem. Esse cara aqui pode ser o 1, melhor, esse cara aqui pode ser o 0, esse cara pode ser o 1, então faz a ordem. Quem é o valor de y1 então? É o 19. Quem é o valor de y0? É o 10. Quem é o valor de x1? É o 5. Quem é o valor de x0? É o 2. Tudo bem até aí? Uhum. Só coloquei os numerozinhos pensando em quem que é o ponto 0 e quem que é o ponto 1. Para eu colocar na ordem certa aqui. Então veja que essa aqui são as coordenadas do ponto 1, essa aqui as coordenadas do ponto 2. Isso vai dar 9 dividido por 3, que é 3. Então o coeficiente angular é 3, encontramos o M. Serviço feito já. Por quê? Porque eu só vou pegar essa equação aqui e no lugar do M eu vou colocar 3. Ok? Nossa, é tão mais fácil. É, pode ser. Agora, tem outro detalhe, né? Esse y0 e o x0, eu vou ter que colocar quem eu considerei que é 0 lá, por exemplo. É o Então, 10. é o 2 e o 10, né? O 10 é o y0, então Uhum. Ah, é. vou colocar ele aqui. E o x0 é o 2. Uhum. Então, para encontrar a equação da reta é isso. Você faz o m e depois joga ali. É um jeito. Beleza? Agora, isso aqui é uma forma da equação da reta, só que você pode escrever do jeito y igual a x mais b. E no caso, você precisa então isolar o y. Para isso, a gente tem que fazer a distributiva. Agora eu passo o 10 para o outro lado. Se ele está diminuindo, ele vai para o outro lado somando. Não, calma aí, calma aí. Sobe de novo. É aí que eu bugo. Ó, você dividiu? Não, eu Não. só multipliquei. Os risquinhos aqui em cima são de multiplicação. Ah, você colocou 3x. E menos 6, porque 3 vezes menos 2 é menos 6. Ah, Isso. E agora é só passar o 10 para o outro lado. Certo? Aí o y vai ficar isolado. Aí você vai ter uma y função de x. entendi. Vai ficar 4.
Então, no formato de equação fundamental, de função afim, 3x mais 4. Show? Sendo assim, minha amiga, vamos lá. Você vai fazer a próxima, então. Sabe por quê? É bem importante saber esse negócio de reta, né? Pode lembrar que foi a primeira coisa que eu te ensinei. Porque é a coisa mais importante na matemática. Então, agora você vai fazer a B, tá? Eu vou deixar aparecendo aqui, mas eu vou te mandar também, caso tu precise ver lá, né, o enunciadinho. Deixa eu mandar para você aqui. Eu acabei de fazer. Eu não salvei? Deixa eu salvar aqui. Então, tipo, se eu posso escolher os números, né? Tipo, do meu Y e do meu X. Sim, você escolhe qual que é o Y0 e o X0. Você escolhe. Ah, eu pensei que tipo, tinha que seguir a ordem. A ordem que ele passa? Não, não, você pode fazer na ordem que você quiser. Porque uma reta, ela não tem direção. Desculpa, ela não Uhum. tem sentido. Isso seria só o sentido. Escolher um. Bem, tô falando besteira, não precisa se preocupar com o que eu tô falando. Pode fazer na ordem que você bem entender. E foi só coisas de reta que caiu, é? Uhum. E Puxa. conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Erika, eu vou no banheiro rapidinho, tá? Ok, Quando terminar, me manda uma foto, tá? tá bom.
Show, vi que você mandou a foto aqui. Só um segundo, vou pôr meu fone. Vamos ver. Vamos ver o que você fez, senhorita. Você jogou as coisas no M. Para encontrá-lo. Tá, peraí. Quais eram os pontos? Era 1 e 0 e 3 e menos 8. Tá. Uhum. Você decidiu que o A é o ponto 0 e o B é o ponto 1. Então ficou menos 8 menos 0, dividido por 1, peraí, dividido por 3 menos 1, isso, certo. Menos 8, não tem, nunca numa conta tu vai ver dois iguais. O dia que tu pôr dois iguais numa conta, você pode me internar. Então, deixa eu te mostrar aqui, né, o que tu não pode ter feito, mas pode ser que tu esteja certo. Deixa eu abrir. Ó, aqui, ó. Tu não pode fazer isso aqui, ó. Esses dois iguais aqui, esquece isso. É um igual só. E aqui é uma divisão. Não pode? Oi? Não, definitivamente não. Nossa, Aqui, eu faço isso, tipo, sempre. não, uma conta só pode ter um igual. Ah. Bem, daí vai ficar 8, menos 8, na verdade, dividido por 2, né? Uhum. Menos 8. E daí dá menos 4. Então tu comeu o sinal, mas ele voltou, que bom. É. Então, tá certinho. Ih, esqueci de Daí, colocar o sinal aqui embaixo. Então era tipo parênteses, né? isso. E aqui era M que multiplica tudo dentro do parênteses. Mas Uhum. daí, do nada, a equação que tu gosta virou a equação que tu não gosta. É. Mas tudo bem, sem problemas. Daí tu colocou no lugar do y0, 0, no lugar do x o 1. Muito bem, era 1 mesmo? Era 1 mesmo. Daí fica menos 1 para o sinal da coisa. E aqui tinha que ter o sinal de menos, né? É verdade. Daí aqui fica menos, aqui fica mais. Então fica menos mais. Mas tá bom, tá bom. Muito bom. Viu? Sou muito ruim em sinal. Tem que prestar uma atençãozinha. Mas eu também tenho muita desatenção, é que eu faço mais por inércia mesmo. Eu vou te dar uma dica, pode ser que funcione. Eu tô tomando magnésio treonato. Magnésio treonato ajuda na memória, nessas coisas assim. Magnésio treonato e vitamina B12 ajuda. Às vezes é só uma questão de nutrição mesmo. Né? Você é bem magrinha, né, Érica? Eu sou. Pois é, às vezes é a falta de algum nutriente. Beleza. E alguma outra questão lá? Não, agora é só vou treinar essa fórmula que você passou, que é muito mais fácil que a dele. Certo. Bem, sempre tem a fórmula que mais se adapta à pessoa, né? Então, se tu gostou mais dessa, legal. Pode usar bastante ela. Bom, muito bom. Certo, minha amiga. Não tem mais nenhuma lá, então? Não. Aí, tipo, semana que vem vai ser prova de cálculo. Então, eu preciso estudar muito derivada porque eu não entendi nada. Derivada? Quer ver? Ih, derivada já? Meu Deus. Aham. Ó, a gente não começou limites, né? Você ia passar e acabou o plano. Então, a gente vai ter que estudar limites e depois derivadas. Vai cair essas duas coisas na tua prova. Vai cair função afim, limites, essa equação da reta e derivadas. Função afim, equação da reta é a mesma coisa. Uhum. Beleza. E agora ele passou uma apostila dele pra gente. Uhum. Me manda essa apostila. Vou mandar. Professor, vocês não conhecem ninguém não que quer fazer intercâmbio pra Argentina? Eu não conheço, não. Intercâmbio para Argentina? A Argentina é legal, dá para fazer lá. Eu preciso achar uma pessoa para dividir quarto. E eu não tô conseguindo achar ninguém que quer ir pra Argentina. Pô, mas é legal lá, tem bastante coisa bonita para ver lá. Mas eu não quero, tipo, ficar no quarto sozinha. Eu queria dividir com uma galera, mas não pode.
Dividir com uma galera. Mas tu já viu esses negócios de tipo Airbnb? Ele não deixa contratar Airbnb no pacote que eu peguei. Ah, que loucura. Tá me mandando aí a apostila? Não, porque eu pedi pra menina da minha sala me mandar, que eu não sei onde eu coloquei. Tá, então vamos dar a minha mesmo, né? Pode ser. Vamos? Certo. Tá aparecendo aí já pra ti ela? Sim. Tá. Eu te mandei ela também, tá? Quando tu puder dar uma lidinha lá nos exemplos, a gente ia começar limite. Quando que é a tua prova mesmo? É sexta-feira que vem. Ixi, a gente vai ter final dessa aula, mais 2 aulas. Ah, tá. Falando nisso, antes de a gente continuar, tem que decidir teus horários, né? Quais horários você vai querer de aula? Ah, você pode colocar para segunda. Dá uma olhada aí se tem algum horário que te interessa mais. Deixa eu Deixa eu ver. olhar aqui. Horários ali. De manhã tô com bastante horário livre até. Eu acho que eu vou pegar. É melhor assim, ó. Eu pegar de segunda, das 9 às 10. Uhum. E quinta-feira, das 9 às 10 também. Certo. Anotar aqui. Você tinha um problema das 9 às 10, né? Agora não tem mais? Tenho, mas agora eles vão ter que me esperar. Show. Beleza, anotei aqui. Agora, então, vamos continuando. Então, limite, né? Qual que é o grande problema do limite? A teoria lá, ela é meio chata, mas eu acredito que ela não vai cair na tua prova. O que vai cair vai ser, sabe o quê? Cálculo de limites. Você sair Isso, de indeterminações. é isso aí mesmo, que eu não entendi nada. Às vezes, o que acontece? Você está fazendo um limite, daí aparece infinito dividido por infinito, zero dividido por zero, coisa assim. Então, é isso que a apostila lá ensina a resolver. Então, tem bastante coisa até lá, a gente vai ignorar tudo isso. E daí aqui, barari, ó. Aqui tem umas propriedades, isso aqui, ó, página 71. Importantíssimo tu saber que isso existe, tá? Essas propriedades aqui, para conseguir resolver os limites, elas ajudam bastante. Então, por exemplo, propriedade. Limite da soma é a soma dos limites. Multiplicação de uma constante no limite pode passar a constante para fora. Multiplicação, limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Né? Tipo, tu pode fazer na ordem que tu quiser, entendeu? Uhum. Divisão do. Bem, divisão serve também, mesmo esquema. Potência, tu pode passar o limite para dentro, raiz também. Quando tu tem essas funções especiais, tu pode passar o limite para dentro. Vai aplicar só nele, né? E é isso. Caramba, tá ficando frio aqui na minha cidade. Tá, e é isso. Agora, cálculo de limites. O que acontece? Às vezes tu vai ter essa situação aqui, olha só. Que são indeterminações. Tu não tem como saber o que é zero dividido por zero. Zero dividido por zero é um erro, não existe. Uhum. Né? Então, se isso apareceu, significa que esse zero dividido por zero está escondendo, na verdade, uma resposta certa, que tu tem que obtê-la por meio de álgebra. Vai ter que fazer algebrismos ali, modificações na tua equação para que isso ocorra, para tu chegar na resposta. Tá bom? Então, basicamente isso. Basicamente isso. Então, o que a gente vai ter aqui? Por exemplo, esse primeiro limitinho, olha só. X tendendo a 8. Tem algum problema, essencialmente, nele? Não, não tem. Nem sempre numa prova, o teu professor parece ser meio troll, pode ser que ele faça isso na prova. Ele vai colocar um limite que não tem determinação. Então a primeira coisa, Érica, que tu tem que fazer quando aparecer um limite na tua frente é pegar o número que está aparecendo nele e jogar na função. Tá bom? É isso. Uhum. Então é isso que ele vai Então, fazer aqui. Oi. eu não consigo jogar o número na função porque eu sou ruim de sinal, então a minha conta dá errada. Daí já é outro problema. Já. Ai, mano. É sério, ó, eu fiz, ele falou que eu fiz tudo certinho. Aí ele falou porque eu errei um sinal, a conta, tipo, ficou errada e virou outra conta. Mas eu, tipo, fiz certo a conta que, tipo, apareceu na minha cabeça. Se tu errar o sinal desde o começo, né, tu vai ter grandes problemas, realmente. Aham. Certo. Então, pode crer. Voltando aqui. Nossa.
Fazendo construção aqui, é uma merda, né? Beleza, o que que acontece aqui? Olha só. Então a gente vai pegar o 8 e vai jogar lá. Só que antes de fazer isso, o livro ele está mostrando a aplicação das propriedades que foram vistas ali em cima. Por exemplo, no primeiro caso aqui. Por exemplo, antes de mais nada, é tudo soma. Então dá para fazer o limite de cada um separadamente. Depois soma esses limites. Ó, então, o limite do primeiro cara aqui, como é constante, sai para fora do limite. Fica só o limite do x quadrado. Como é raiz, o limite pode vir para dentro da raiz. Como aqui tem uma multiplicaçãozinha, tu pode fazer o limite das duas coisas, ó, o limite do primeiro termo e o limite do outro termo. E aqui, limite de constante, né, é a própria. Então, ele só fez de bonito aqui, de besteira. Beleza, então na prática aqui, o que, que vai ser feito? Ele vai jogar os valores, ó. Jogou 8 aqui, jogou 8 no x, vai jogar 8 aqui nos x's. Já era. Deu essa resposta. Tá bom? Então, às vezes é só você jogar os valores. Agora, tem vezes que não é assim. Tipo nesse caso aqui. Porque se você simplesmente jogar os valores aqui, o que, que vai acontecer? Se liga. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 menos 3 menos 6. Aqui em cima vai dar 0. Aqui embaixo, menos 3 mais 3, 0 também. Ter 0 em cima não é um problema. E no cálculo, ter 0 embaixo também não é um problema. O problema é quando tu tem 0 em cima e embaixo ao mesmo tempo. 0 dividido por 0 é um problema. Isso é uma indeterminação. Então, puta que pariu, vou fechar a janela aqui, só um segundo. Beleza, voltei. 0 sobre 0. Quer ver que agora não vai mais fazer barulho? 0 sobre 0. Então, como é que a gente sai dessa indeterminação? Olha, cada caso é um caso, Érica. Então, a apostila aqui, ele mostra vários casos. Uhum. Esse é um dos casos mais interessantes, principalmente para ti que acabou de estudar equações do segundo grau comigo. É o seguinte, quando a gente tem quando a gente tem um 0 sobre 0, significa que o número que nós estamos jogando na função é uma raiz da função. Né? Lembra, raízes são os números que a gente joga na função e dá zero. Né? Quando a gente faz Bhaskara, a gente está procurando as raízes, que são os números que eu jogo naquela equação de x quadrado e ela zera. Certo? Então, sabendo que menos 3 é uma raiz, a gente lembra de algo interessante que eu falei brevemente para você nas aulas. Quando a gente tem uma equação de segundo grau, na verdade, qualquer polinômio, e a gente sabe as raízes desse polinômio, é possível escrevê-lo de forma fatorada. Fatorada significa escrever por meio de fatores, pedaços. Uhum. Então, olha só, essa é a nossa função inteira. Essa parte, essa coisa aqui em cima é a mesma função, só que escrita em fatores, em pedacinhos. Se tu multiplicar x mais 3 por x menos 2, vai dar isso aqui. Mas como eu sei quais vão ser os fatores? Você sabe descobrindo as raízes. Então, o que, que você teria que fazer nesse caso aqui? Teria que resolver Bhaskara para essa equação de segundo grau aqui de cima, para encontrar as duas raízes. As duas raízes delas são menos 3 e mais 2. Quando a gente escreve em forma de fator, ele troca o sinal. Tudo que eu estou falando aqui é uma matéria que, claro, deveria ser uma aula inteira. Só que como a gente vai ter só 3 aulas até a tua prova, não vai dar para dar uma aula disso, entendeu? Uhum. Portanto, tente estudar essa questão da fatoração aí sozinha, né, por conta própria. Certo? Ah, não. Daí, Hoje oi. já vai ter aula com ele e ele vai passar revisão. Então, tipo, se eu quiser ficar mais tempo lá, ele vai estar para, tipo, ensinar a gente. Porque ele só deu uma. Essa aula vai ser a segunda aula de derivadas. E ele falou que a prova quase toda é só derivadas. Então, muita gente se lascou. Eu, tipo, no caso. Aham, vai cair talvez mais derivada que limite, então, é isso que você quer dizer. Isso. Entendi. Complicado, hein?
Certo. Bem, então, quando tu chegar pro teu professor, fala para ele te ensinar a fatorar polinômios, tá? Fala assim, ó, meu professor falou sobre fatorar polinômios, me ensina, por favor, é importante para resolver limite. E de fato porque olha só o que acontece. Se zerou, significa que é um fator, que é uma raiz. Se é uma raiz, eu posso escrever, então, por meio de fatores que envolvem esse número. Então, olha só, x mais 3 aqui. O mesmo x mais 3 que está aqui embaixo. Quando a gente tem numa equação uma coisa igual em cima e embaixo, o que a gente faz? A gente corta. Então, a gente vai cortar x mais 3 com x mais 3 de baixo. Isso sempre acontece, sempre, quando você tem determinação do tipo 0 dividido por 0, tá? Se aparecer o 0 dividido por 0, saiba que se você escrever em forma de fatores, tu vai conseguir cortar as coisas. Pode ter certeza. Então foi o que aconteceu aqui. Cortamos. E acabou sobrando só o x menos 2. Note que o x menos 2 não tem determinação aqui. Eu jogo o menos 3 ali no x e vai dar menos 5. Então, na verdade, essa indeterminação aqui, ela estava escondendo a resposta certa, que é o menos 5. Beleza? A ideia é essa. E outra coisa, essa aqui com certeza vai ser o tipo de conta mais fácil que tu vai ter de limite, tá? A gente não vai ter muito tempo. É mais fácil, eu não entendi nada. Pois é, mas ela vai ser a mais fácil. Porque aqui vai ter, por exemplo, a multiplicação por conjugado, né? Fala pro teu professor também falar de conjugado. Ó, conjugado aqui. Conjugado é tipo trocar o sinal, ó. Veja que aqui tá negativo, aqui tá a mesma coisa, só que positivo. Já me lasquei, ó. Tem que estudar. Não, mas estuda, cara. Pega pra ler essa apostila aí, ela resolve todos os exemplinhos. Você vai entender bem. Vou aqui, ver ó. se tipo, algum aplicativo de, tipo, várias vezes pra ficar fazendo joguinho de sinal, porque nunca vi um negócio tão ruim que eu sou. Se errar o sinal, já era. É. Aqui, olha só. Vai ter que fazer substituição. O X tu vai ter que chamar de T a sexta. Então, note, são situações que tu meio que decora. Tu vai fazer tanto exercício que... Deveria, né? Fazer tanto exercício que você acaba decorando. Entendeu? Uhum. O que fazer em cada situação. Aqui, quando a gente tem uma situação de infinito por infinito, o que a gente tem que fazer é... Bem, tem várias formas de fazer, né? Ele mostra duas aqui. A que eu mais gosto é a segunda, de isolar o polinômio de maior grau. A mais difícil? Mas é que ela funciona sempre, vamos dizer assim. A primeira solução nem sempre funciona. Funciona para esse caso, mas nem sempre. Bem, e assim vai, né? Tem várias aqui. Eu recomendo então que tu leia a partir da página 71 da apostila, tá bom? 71, tá. Isso, vai ter bastante conteúdo.